E outras coisas são ditas nessa apresentação do Senhor Jesus a João, dizendo para que ele escrevesse às igrejas, naquele contexto de sofrimento e de ameaça. E tudo isso com esse objetivo, encorajar os crentes nos dias difíceis que eles estavam vivendo. Notem como começa a descrição do Senhor Jesus. Notem, é uma descrição tripartida, são três elementos presentes na descrição do Senhor aqui. É uma descrição tríplice, e essa descrição começa dizendo o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, ou seja, as cartas que estavam prestes a serem ditadas, eram cartas dirigidas às 7 igrejas, eram cartas que eram da parte de Jesus Cristo, diz o texto. Então eram cartas marcadas por intensa autoridade. Era o próprio Senhor, o bispo supremo das igrejas, que estava prestes a ditar aquelas cartas. E ele diz, ele chama Jesus Cristo do seguinte, que é o primeiro item nessa descrição tríplice: a fiel testemunha. É assim que ele é chamado, a fiel testemunha. Porque Jesus Cristo é chamado de a fiel testemunha. Porque ele é chamado assim. Quando nós viramos as páginas da Bíblia e lemos o texto de 1 Timóteo 6,13, vejam por que Jesus Cristo é chamado de a fiel testemunha. Diz assim, 1 Timóteo 6,13, fala o seguinte: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus Cristo, diante de Pôncio Pilatos, agiu como uma fiel testemunha. Ele fez uma boa confissão. Ele agiu como uma fiel testemunha. E o que foi que ele confessou? O que foi que ele disse a Pôncio Pilatos? Muito simples. Basta que nós viremos as páginas da Bíblia mais uma vez e nos aproximemos de João 18. Veja o que diz João 18. Como foi que Jesus agiu de tal modo que fosse chamado de a fiel testemunha? Em João 18, no versículo 35, nós vemos essa fiel testemunha dando seu testemunho, fazendo a boa confissão. O texto diz: replicou Pilatos, João 18:35, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. Vejam, aqui vai começar a boa confissão. Aqui vai começar o testemunho daquele que foi e é a fiel testemunha. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Eu não tenho um reino aqui agora. Um dia esse reino descerá do céu, eu vou reinar aqui. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele prossegue, o texto prossegue. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Esse é o bom testemunho. Então você é rei? Ele diz: sim, você mesmo está dizendo. Eu nasci para isso e eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Essa é a boa confissão, em que o Senhor afirma diante de Pôncio Pilatos, o seu algoz, o seu juiz, ele afirma que ele é rei. Por quê? Aqui no texto de Apocalipse, versículo 5, ele é descrito como a fiel testemunha àquelas igrejas, por uma razão muito simples. Ele age aqui, ele se apresenta aqui como um modelo para os seus leitores, para um modelo àqueles que são os destinatários do livro e das cartas. Vejam, o nosso Senhor foi uma testemunha fiel, mesmo debaixo de ameaça. Perguntaram: você é rei? Ele disse: sim, eu sou rei. Foi para isso que eu vim ao mundo, para reinar. Eu sou rei, sim. O que acontecia nas igrejas da Ásia? Os cristãos eram chamados e perguntavam a eles: Jesus Cristo é Senhor? O que eles deveriam fazer para serem fiéis testemunhas? Eles deveriam fazer exatamente o que Cristo disse. Cristo disse: sim, eu sou o rei. Os cristãos deveriam dizer a mesma coisa: sim, Jesus Cristo é rei. Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse isso a Pilatos e eu digo isso a você agora.
E ele disse isso a Pilatos, debaixo de ameaças terríveis de morte. E eu digo isso a você agora, diante também de ameaças terríveis de morte. Ele foi a testemunha fiel, e eu quero ser a testemunha fiel também. Ele é o meu modelo.